Jair Bolsonaro se manifestou sobre o pedido de indiciamento da Polícia Federal, que o acusa de integrar um suposto plano de golpe de Estado. Segundo o ex-presidente, muitos afirmam que seu defeito foi jogar limpo em um país onde tinha muita coisa escondida. Mas ele diz que valeu a pena lutar pela liberdade, legítima defesa e família. Bolsonaro definiu a acusação como uma coisa séria. Ressaltou, inclusive, que ninguém daria um golpe com um general da reserva e mais meia dúzia de oficiais, além de afirmar que, da sua parte, nunca houve discussão sobre isso. Por fim, ele chamou o caso de perseguição política, se disse uma vítima das narrativas, mas reconheceu a possibilidade de prisão. Olha, tem muitos aspectos dessa notícia no dia de hoje para a gente analisar com os nossos comentaristas. Afinal, o Supremo Tribunal Federal liberou aquele relatório, o inquérito da Polícia Federal para a Procuradoria-Geral da República. Além disso, retirou o sigilo. Vamos chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota já com a gente aqui no estúdio. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Vamos destacar as falas de Jair Bolsonaro. Ontem conversou com a imprensa, dizendo que o defeito dele foi jogar limpo, mas se dizendo uma vítima de perseguição. Enfim, algumas reflexões acerca desse momento, talvez difícil para ele, né, Mota? É verdade. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro tem motivos para se considerar vítima de perseguição política, né? Afinal, esse não é o primeiro inquérito aberto contra ele. Ele já foi investigado pelo crime de fraudar cartão de vacina, ele já foi investigado por ter vendido joias que ele ganhou de presente, ele já foi declarado inelegível por ter realizado uma reunião e ele já foi investigado por ter se aproximado de uma baleia. É nesse contexto que esse novo indiciamento acontece. Então eu acho que o presidente Jair Bolsonaro pode ser desculpado por achar que está sendo alvo de uma perseguição política. E o povo brasileiro também pode ser desculpado se olhar para tudo isso com um certo grau de ceticismo, principalmente pela disparidade entre o que parece que aconteceu e o objetivo que se pretendia alcançar. Mais uma vez, Candidato, vale a pena lembrar a assustadora semelhança com eventos que aconteceram nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021, a partir dos quais o atual presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, também foi acusado de ter liderado uma insurreição, um golpe de Estado. Todas essas acusações foram anuladas ontem, a pedido de um promotor especial dos Estados Unidos, e o pedido foi aceito pelo juiz. Pois é, quero pedir que você continue com a gente. A gente vai trazer muitas análises também em relação ao relatório da Polícia Federal, que foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, só que derrubaram o sigilo. O Supremo Tribunal Federal tirou o sigilo. São 884 páginas. Então, as equipes de jornalismo de todos os veículos, claro, debruçadas para destacar os principais pontos. Faremos isso, inclusive, nesta edição. Daqui a pouco a gente vai trazer algumas informações que constam nesse relatório. Deixa eu só chamar o Cristiano Beraldo, também está com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Em destaque, a entrevista concedida por Jair Bolsonaro no dia de ontem, negando participação nessa suposta trama golpista, mas admitindo, sim, possibilidade de prisão. Ele até disse a um jornalista, isso pode acontecer, inclusive, agora, daqui a alguns dias. Pois é, Candidato. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Essa situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela realmente está ficando cada vez mais tensa, porque a dinâmica que tem sido adotada na divulgação dessas informações que são vazadas, áudios aqui, áudios acolá, e a gente acaba não conseguindo ter acesso ao conjunto total desse caso. Agora, com esse documento liberado, obviamente são muitas páginas, são centenas de páginas, isso vai levar um tempinho até a gente conseguir entender o contexto como um todo, mas sem dúvida nenhuma um momento de tensão para o ex-presidente. Ex-presidente que ontem, na sua entrevista, claramente resolveu usar a estratégia da política e não
a estratégia jurídica. Porque quando o advogado está cuidando de um caso de tanta repercussão, a orientação é sempre para o cliente não falar, porque cada detalhe precisa ser tratado com muita atenção nos autos do processo. E quanto mais o cliente fala, às vezes, mais problema ele cria. Jair Bolsonaro ontem demonstrou que não está nem um pouco preocupado com isso. Foi para o tudo ou nada, que é uma estratégia essencialmente política, porque caso haja decretação de prisão, ele obviamente fica numa posição bastante evidenciada de estar sendo vítima ali de um processo de perseguição política e não jurídica. Mas vamos lá, o Mota citou os Estados Unidos e eu preciso lembrar que, na minha opinião, pelo menos, nem Donald Trump e nem Jair Bolsonaro têm a verve de Hugo Chávez. Eles não são, na sua essência, e não vejo em condições de promoverem a tomada violenta do poder. Quer dizer, não acho que eles possuam os elementos necessários para que isso acontecesse, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Mas tem um aspecto que é fundamental. Um presidente da República tem responsabilidades e tem responsabilidade sobre os seus subordinados. Quando um subordinado tem um tipo de comportamento que é criminoso ou reprovável, o presidente da República, ele também tem que se responsabilizar por isso. Nesse caso específico, a denúncia que existe, com gravações e documentos e tal, levam a crer que havia gente ali considerando efetivamente a tomada do poder pela força, eliminar figuras poderosas, gente da política, o então presidente eleito. E isso, sem dúvida nenhuma, é inadmissível. Não há nenhuma circunstância aonde se possa considerar possível que vamos tomar o poder ou vamos nos manter no poder a partir do assassinato de pessoas. Tanto é que quando houve a tentativa de homicídio contra Jair Bolsonaro naquele evento em Juiz de Fora, isso foi objeto de uma comoção nacional muito grande, porque, de novo, é inadmissível que se tente tirar de uma disputa política ou de assumir um cargo alguém usando esse tipo de atitude. Então, meus amigos, a gente realmente precisa colocar as coisas no contexto correto. Cada um tem a sua responsabilidade, mas não se pode extrapolar essa responsabilidade tentando desenhar uma realidade que não existiu. No dia de hoje, o Supremo Tribunal Federal liberou o relatório da Polícia Federal. O inquérito para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, também tirou o sigilo. Então, as informações, aos poucos, estão sendo divulgadas pelos veículos de comunicação. A gente vai também tratar disso. Eu só quero chamar o Luiz Felipe Dávila também para escutar a análise dele em relação à postura, o posicionamento de Jair Bolsonaro naquela entrevista coletiva concedida ontem, meio que de forma improvisada, né, Dávila? Seja bem-vindo, ótima noite a você. Só trazendo a aspas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse ele: nunca debati golpe com ninguém. Se alguém viesse falar de golpe comigo, eu perguntaria: e o day after? Como a gente fica perante o mundo? A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Jamais faria algo fora das 4 linhas da Constituição. Dá para resolver tudo nas 4 linhas. Enfim, essa é uma das respostas dadas aos jornalistas. A postura, a estratégia adotada por Jair Bolsonaro em um momento talvez mais complicado em meio a esses inquéritos. Dávila. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite à nossa querida audiência. O que nós temos de entender hoje é o seguinte. Primeiro, a declaração de Bolsonaro ontem, como eu disse, não ajuda em nada a estratégia da defesa. A defesa de Bolsonaro tem que entrar em campo no momento em que a Procuradoria-Geral da República fizer ou ingressar com uma ação criminal contra as pessoas. Enquanto não chegar nesse estágio, quanto mais se fala, mais se alimenta a narrativa. E o que nós debatemos todos esses dias aqui nos Pingos nos Is é justamente a poluição das narrativas que acabam ofuscando o que é fato e o que é história. E neste momento
onde paira sobre o Brasil uma acusação gravíssima de uma suposta tentativa de golpe, a pior coisa que se pode fazer é alimentar narrativas. Então, este é o momento de serenidade. Vamos esperar o trabalho da Procuradoria-Geral da República. Não acho que é momento para improviso, não acho que é um momento de autodefesa, não é momento de nada disso. É momento de sangue frio, esperar os fatos, e esses fatos, se eles vão se tornar amanhã uma ação penal ou não. Enquanto não chegar nesse estado, é jogar lenha na fogueira, qualquer fala. Então, eu entendo que a estratégia foi errada ontem do presidente Bolsonaro sair falando de improviso. E teve que falar o óbvio. É óbvio que um presidente da República tem que agir nas 4 linhas. Que um presidente da República vai dizer que ele é a favor de golpe? É óbvio que ele não vai dizer. Então é uma fala que não contribui com nada e ajuda a alimentar a narrativa. Então, o que nós temos hoje dos fatos é, sim, houve um pequeno grupo palaciano, pelo que apareceu nos relatórios, que supostamente organizava ali um golpe de Estado. O ponto é saber qual é o grau de envolvimento de mais autoridades, tanto ministro como presidente da República. Até o momento, Caniato, não apareceu absolutamente nada. Segundo ponto importante é a atitude patriótica e correta das Forças Armadas. Toda vez que tentaram sondar diretamente ou indiretamente o comando das Forças Armadas, houve uma resposta uníssona de rechaço a qualquer tentativa de golpe. Até no sentido de dizer assim, olha, se tocar nesse assunto eu vou ser obrigado a prendê-lo. Não importa se era o presidente da República ou se era o ministro de Estado. Então, mostra a postura correta de instituição de Estado que defende a Constituição. Isto é muito importante, porque não podemos nos apegar a comportamentos individuais, Caniato, e generalizar para a instituição. Isso faz parte dessa perversa narrativa. Então, eu entendo hoje que nós temos Forças Armadas se portando como real defensoras da democracia brasileira, um grupo pequeno de militares que, sim, parece que cogitaram o suposto golpe, e terceiro, altas autoridades como a do presidente da República, que ninguém sabe ainda cadê o elo, qual é o elo. E este elo não pode ser preenchido por narrativa, tem que ser preenchido por fatos. Se não houver fatos, esquece, é narrativa. E narrativa faz parte do jogo político partidário, mas não pode fazer parte de um processo legal. E claro que a gente vai precisar aguardar o parecer da Procuradoria-Geral da República e como será feita essa amarração, né? Aquilo que aponta a Polícia Federal será compreendido da mesma forma pela Procuradoria-Geral da República ou não? Irão conectar o suposto plano aos atos do dia 8 de janeiro? Porque o presidente eleito tomou posse, né? E se aquela algazarra tivesse acontecido ainda em 21, talvez fosse até mais fácil conectar as duas pontas. Mas parece, muitos juristas entendem, difícil essa tarefa de você conectar o suposto plano aos atos do dia 8. Mota, queria só também destacar, trazer o seu ponto de vista, porque na semana passada, a gente inclusive noticiou, a Polícia Federal prendeu 4 generais e um agente da Polícia Federal suspeitos de participarem dessa suposta trama de golpe de Estado. Daí ontem o jornalista questionou Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de prisão. E ele, sem papas na língua, direto e reto, disse, sim, posso ser preso agora, inclusive, ao sair aqui do aeroporto. Muitos entendem que isso poderá acontecer, talvez nas próximas semanas. Há quem diga, inclusive, talvez até o final do ano. Enfim, não temos nenhum tipo de informação. São algumas suspeitas, né? São os juristas que, olhando para o cenário, entendem que haveria a possibilidade de uma preventiva. Mas há um fato relevante que justificasse uma prisão preventiva a Jair Bolsonaro, Mota? Eu não li as 800 páginas, Caniato, do processo, então a minha resposta vai ser especulativa. O que eu posso dizer? Jair Bolsonaro foi presidente desse país durante 4 anos. Ele teve fartura de oportunidades para fazer seja lá o que for que ele quisesse fazer. Até onde eu sei,
Ele não fez nada. Jair Bolsonaro, durante o seu governo, foi acusado de pensar fazer coisas que ele nunca fez e não recebeu mérito pelas coisas que ele fez. Esse país, entre 2016 e 2022, passou pelo maior conjunto de reformas estruturais da história recente. O governo Bolsonaro foi o primeiro desde a redemocratização que terminou o mandato gastando menos do que começou. O governo Bolsonaro colocou Roberto Campos Neto no comando do Banco Central e Paulo Guedes no comando da economia. Atravessou a pandemia com a inflação menor do que os Estados Unidos e a Europa e um crescimento do PIB maior do que o da China. Esses são fatos. Eu não acho, ao contrário dos meus dois colegas, a quem eu muito respeito e admiro, eu não acho que o presidente Bolsonaro está seguindo uma estratégia de defesa. Me parece que ele está tendo uma reação completamente natural a qualquer ser humano e a alguém que foi presidente de um país. Ele está se defendendo e explicando aquilo que, na opinião dele, é o contexto desse caso. Eu concordo com o Dávila. Serenidade é a melhor recomendação, mas ela precisa valer para todo mundo. Ela não pode ser um remédio tomado exclusivamente, justamente por aquele que está no centro desse caso. Vários juristas já apontaram detalhes nessas investigações e processos que são desafios a coisas que se considerava até pouco tempo fundamentos do direito, como, por exemplo, um juiz não pode julgar um caso no qual ele tem interesse. E aí eu pergunto, qual é a estratégia de defesa para enfrentar isso? Qual é o argumento que um advogado vai usar para defender uma coisa que é um princípio fundamental do direito? O Dávila disse e com muita propriedade, até o momento não apareceu nenhum indício de envolvimento do presidente Bolsonaro em qualquer tentativa de golpe de Estado. Então é natural que o cidadão, pagador de impostos, pai de família, leigo em direito, se pergunte, então, por que o indiciamento? Por que agora a expectativa sobre o que a PGR vai decidir se não há nenhum indício de envolvimento? As Forças Armadas, eu acho que isso também ficou claro, não se mexeram 1 milímetro para sair da posição de legalidade. Não houve golpe. Ninguém documentou nenhuma tentativa de golpe, nenhum tanque bloqueando nenhuma rua, nenhum soldado com fuzil na rua. Então, por que a insistência de algumas pessoas de criar narrativas que colocam as Forças Armadas em uma luz desfavorável? Por que isso? Eu posso estar errado. Muitas vezes estou errado. Mas, como eu disse, esse roteiro é muito semelhante demais ao que aconteceu nos Estados Unidos. Acaba de acontecer. As tentativas desesperadas de várias forças de ligar Donald Trump de qualquer jeito com os eventos de 6 de janeiro, a invasão do Capitólio. Todos esses processos acabam de ser anulados, encerrados definitivamente nos Estados Unidos. Só trazendo uma informação adicional, o Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo da investigação sobre essa suposta trama golpista, mas preservou a delação de Mauro Cid. Ou seja, aquilo que foi revelado por Mauro Cid não consta nesse relatório da Polícia Federal. Você, Beraldo, quer fechar? Quer fechar, Beraldo? Você, em relação às falas de Jair Bolsonaro, principalmente sobre a possibilidade de prisão, né? Isso, acho que essa é um aspecto importante, um detalhe importante para a gente destacar aqui. Só para fechar essa sessão, eu vou trazer os detalhes, inclusive, do inquérito da Polícia Federal. Fecha você, Beraldo. Eu só queria fazer uma explicação, Mota, porque, na verdade, quando se assume uma posição de poder, e no caso o poder máximo da República, que é a presidência, sobretudo uma pessoa experiente, Jair Bolsonaro foi do Exército, ele teve problemas lá no Exército, saiu, foi vereador, depois foi eleito e reeleito deputado federal várias legislaturas e, obviamente, ele é uma pessoa
bastante mais preparada para lidar com essas questões de justiça do que uma pessoa comum, que nunca teve que lidar com isso. Então, eu acho muito improvável que a sua reação, chamando uma entrevista coletiva, dando as declarações no tom que deu, falando objetivamente de ministros do STJ, do STF, demonstrando uma posição beligerante, eu me recuso a acreditar que seja em razão de um rompante, mas sim uma reação que tem por trás um cálculo que eu não vejo ajudar a defesa jurídica. Por isso, deduzo que seja um cálculo de visualização política, onde ele aparentemente vai tentar se segurar.